Nós começamos agora a nossa sexta catequese com Dom Fernando Figueiredo. Cada encontro eu aprendo alguma coisa sobre a história da igreja, sobre os padres da igreja, sobre a doutrina da igreja, os ensinamentos da nossa igreja católica. São Gregório de Nissa. Nós estamos falando de que época na história, no caminho da igreja? Nós estamos no quarto século. E São Gregório de Nissa, irmão de São Basílio, grande São Basílio. Eu tenho a impressão que enquanto São Basílio estava vivo, me dá a impressão que o São Gregório de Nissa está assim mais discreto. Com a morte do irmão, me parece que ele se projeta um pouco mais. Exatamente, foi o que aconteceu. Até 379 foi a morte de São Basílio. Nós temos um São Gregório de Nissa que vivia à sombra do seu irmão. E a partir de 79, até quando faleceu em 85, ele então mostra realmente a sua sabedoria e, sobretudo, essa forte espiritualidade. Falando em espiritualidade, eu acho que o senhor bebeu muito nessa fonte mesmo dos padres da igreja, da antiguidade, porque quando eu vejo assim e acompanho todos os dias, assim, enquanto eu faço minhas caminhadas, a sua missa pela manhã. Toda missa o senhor faz referência à questão da serenidade. E às vezes o senhor coloca assim, peçamos a serenidade. E até dessa forma que o senhor fala. Aquilo sempre me impressiona. Quando eu vejo São Gregório falando sobre a serenidade, a importância, me dá a impressão que ele foi buscar na espiritualidade a fonte da sua serenidade. Exatamente. Porque a partir da morte do irmão de 79, ele se orientou profundamente pela vida espiritual, para a vida espiritual. E nela ele buscava justamente essa serenidade interior do coração, essa harmonia na sua vida, interior da sua vida. Isso era São Gregório de Nissa. Agora, não esqueçamos que São Francisco de Assis bebeu muito desse pensamento também, através dos outros confrades, e ele também nas suas reflexões. Então, quando eu falo serenidade, estamos aí São Gregório de Nissa, a espiritualidade dos primeiros séculos, aí estamos com São Francisco de Assis. Lá pelo ano 1000 e pouco, 1200. Né? 1200. A criação não é algo do passado, mas a cada instante. Me parece que quando a gente se aprofunda em cada um dos padres da igreja, como se costuma dizer na patrística, o estudo dos primeiros padres dos primeiros séculos, dos primeiros estudiosos, grandes pensadores da igreja católica, essa história de a criação não é algo do passado, mas a cada instante me parece ser uma das marcas mais fortes de Gregório de Nissa. Exatamente, porque ele vê a criação como um contínuo crescimento, como um caminho da evolução. Deus, no começo, colocou como que sementinhas, vamos dizer assim, e nessas sementes estavam presentes tudo quanto ela seria no seu processo evolutivo. Dentro dessa lógica, uma pessoa que está mais caminhada na vida deveria ser uma pessoa assim, melhor. Mais espiritual. Mais espiritual. Mais espiritual, mais orientada para Deus, mais orientada para esse sentido profundo da vida. Dom Fernando, Cristo, a gente encontra em Cristo a plenitude, é a revelação assim do Pai. Mas nesse caminho, essa ideia, por exemplo, de Teilhard de Chardin, falando sobre a cristificação do mundo, né? Tudo se volta para Cristo, tudo se termina nele, tudo se planifica nele. Não tem uma raiz, será, em São Gregório de Nissa? Exatamente, existe em São Gregório de Nissa quando ele fala que Jesus, que o Filho de Deus, ele veria mesmo se o homem não tivesse pecado. Opa, peraí. Ele não veio por causa do pecado, ele não veio por causa do pecado, veja só. Eu sempre aprendi que, assim, a grande missão foi nos redimir do pecado. Mas mesmo que a gente não tivesse pecado, o senhor acha que o próprio Deus teria enviado seu Filho? É o que diz São Gregório de Nissa, porque ele veio para que todos nós crescêssemos cada vez e sempre mais em Cristo.
é a assemelhação a Cristo. E isso não só a pessoa, mas o mundo todo. Veja uma coisa, na página 124, eu estou falando do livro de Dom Fernando Figueiredo, A Mística Teológica na Igreja dos Primeiros Séculos, da editora Vozes. Esse livro, minha gente, tem assim tocado o coração de muita gente, mudado, né? Assim, a forma de pensar, inclusive a minha. Porque na página 124, essa assemelhação a Deus cresce ao longo da vida, pois fruto da natureza humana, ela é principalmente dom divino, caminho místico que leva o cristão a penetrar, a modo de Moisés, nas trevas do insondável mistério de Deus, razão pela qual alguns autores a denominam teologia mística das trevas. Segundo Gregório, a alma atinge Deus pelo desejo mais do que pela posse, pela treva mais do que pela luz, pela douta ignorância mais do que pelo conhecimento. Isso para mim também foi completamente novo. Então, a treva, a ignorância, não é desgraça, é oportunidade para a partir dali a gente crescer. Crescer, exatamente. Isso é muito na bonito. Sabedoria, no conhecimento, na vida. Isso é altamente esperançoso. E é isso que ele desperta em todo leitor. E ele quer despertar realmente no coração de todo cristão. Nós terminamos assim a nossa 6ª catequese, baseada na mística teológica da Igreja dos primeiros séculos. É esse livro da editora Vozes, com Dom Fernando Figueiredo. Em santidade, em santidade, em santidade, sobre a terra. E nesse momento você que está em casa recebe a bênção das mãos ungidas de Dom Fernando. E pedimos essa bênção para você, para a sua família, a bondade misericordiosa do nosso Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. Amém. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. Amém. O Senhor vos abençoe, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Dom Fernando, obrigado mais uma Que vez. Deus abençoe e que cresçamos cada vez mais nessa assemelhação a Jesus, a Cristo. E você que está em casa, né? Como é importante a gente buscar na Eucaristia. A gente, quando celebra a Eucaristia, o corpo, a festa do corpo e o sangue de Cristo, é a festa onde a gente se lembra e ao mesmo tempo diz ao mundo: a nossa força vem do nosso Deus, corpo e sangue, presente entre nós. Assim seja. Amém. Longe da verdade que eu ouvi, e os meus passos já não tocam